Olá irmão, olá irmã, paz do Senhor. Mais um vídeo aqui de review de Bíblia, tá? Que eu trago para o canal, na Palavra Sempre. Nós estamos montando aqui o nosso arsenal de estudo da Palavra de Deus, para que depois, quando nós começarmos a fazer os estudos da Palavra, nós já tenhamos aqui bastante materiais de referências, e você vai escolher também o teu material de referência, o teu conjunto de material de referência, para fazer o teu devocional, para fazer os teus estudos bíblicos, ou para fazer o teu curso de teologia, né? Então, eu já trouxe algumas bíblias de estudo aqui no canal. Essa é, se eu não me engano, a quarta bíblia que eu trago no canal, a quinta bíblia que eu trago no canal, que é uma das bíblias mais pedidas, tá? A Bíblia Thompson, com o seu exclusivo método de estudo de temas em cadeias, tá? Então tá aqui, tá? Uma bíblia um pouquinho menos grossa do que, por exemplo, King James, né? Ou Thomas Nelson, mas que eu quero trazer aqui, que eu trouxe para o canal para mostrar para vocês. Então vamos lá para as características da Bíblia e para o conteúdo, tá certo? Bem, então estamos com a Bíblia Thompson aqui, tá? O que eu posso começar a falar sobre ela? A capa é um courino, né, chamado PU. PU significa poliuretano. Procura aí, pesquisa aí que você vai encontrar, irmão. Letra grande, tá? Editora Vida. E aqui embaixo vem escrito Almeida Edição Contemporânea. Tá? Na lombada dela nós encontramos aqui também mais um logotipo, Bíblia Thompson, letra grande, Almeida, edição contemporânea, e o logo da Editora Vida, ok? Dessa forma aqui na contracapa, com o código dela, tá? E ela vem com um fitilho. Uma coisa que eu não gostei muito foi as análises aqui do canal são honestas. O que eu não gostei tanto foi que veio um fitilho. Eu gosto de 2 fitilhos, justamente nesse tipo de Bíblia aqui, que vocês vão ver que enquanto vocês estão na leitura convencional ali, né, numa passagem bíblica do texto sagrado, você está vendo uma outra coisa no final da Bíblia, uma referência, etc, tá? Então tá aqui. Vamos começar abrindo ela para vocês darem uma olhada. Ó, uma contracapa, uma folha que, antes de começar a Bíblia, né? Geralmente é um papel cartão. Esse aqui é de muito boa qualidade. Inclusive parece até um courino também, ó. Não é só aquela cartolina. Tem uma certa reflexibilidade aqui nele, né? Então uma reflexãozinha, é vinho, né? Um vinho mais escuro, mas ele é meio brilhante, tá? Não chega a ser um papel foto, mas é de boa qualidade. A gente percebe que é de boa qualidade. E aí do lado de cá, ele é mais cartão do que qualquer coisa. A gente pensa até que tem uma outra página, mas não é. É o lado de cá, tá? Bíblia Thompson, letra grande. E vamos folheando aqui para ir conhecendo essa Bíblia de estudo maravilhosa. Se não a melhor, uma das melhores, uma das mais solicitadas, mais comentadas, mais requeridas, mais compradas, tá? Olha aqui, Bíblia Thompson, mais uma folha de rosto aqui. Letra grande, versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância e mapas. Então, um resumão dos principais recursos, né, dessa Bíblia. Aí nós temos a ficha catalográfica do outro lado. A página, ela não é tão transparente assim, tá? É uma página boa. Uma página boa, com uma boa textura, não tem a impressão daquele jornal velho, né? Ou aquele jornal mais escurecido, ou aquele excesso de finura, né? Que a gente tem até medo de virar a página para rasgar. Não tem isso não aqui, tá? Dá uma sensação boa aqui de durabilidade, de qualidade, de reforço, tá? Mas não chega a ser grossa, né? Folha de Bíblia, ainda mais de estudo, que tem que ter muita página, ela por natureza é fina. Bem, ficha catalográfica, onde você consegue ver todo o histórico dela aqui. Olha quantas impressões já tiveram, né? Primeira edição, mas a gente já teve aqui reimpressão em 2014, 2015, 3 em 2015, 2 em 2014, uma reimpressão que é a 5ª reimpressão em 2017, a 6ª reimpressão em 2018 e 2 reimpressões em 2020, a 7ª e a 8ª. Dados internacionais de catalogação da publicação, CIP, Câmara Brasileira do Livro de São Paulo, tá? Aí você começa a ter aqui o sumário, prefácio à Almeida Edição Contemporânea Revisada e prefácio às referências em cadeia da Bíblia de referência Thompson. Aí você tem aqui os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento até Apocalipse aqui embaixo. Ficou aqui sozinho porque deu a quantidade certa em pares aqui, ele ficou ali. Tá?
Aqui você tem as ajudas bíblicas exaustivas da Thompson, né? Então tá vendo? Índice geral, princípios de estudo da Bíblia, os melhores métodos de estudo, índice de temas em cadeia, importantíssimo. Se você não souber isso aqui, você não consegue trabalhar com essa Bíblia, né? Estudar com essa Bíblia, muito menos pregar ou fazer algum sermão expositivo, algo do tipo. Leituras bíblicas, esboço de estudos bíblicos, análise dos livros da Bíblia, estudos de personagens, harmonias bíblicas e estudos ilustrados, suplemento arqueológico, fantástico, isso aqui nessa Bíblia, concordância bíblica abreviada, você não precisa comprar uma concordância bíblica separada, ela vai te dar aqui um bom arsenal para você trabalhar com a concordância bíblica, mapas bíblicos, e anotações, ainda tem páginas para você fazer anotações, no final eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então aqui, deixa eu pegar uma caneta, só um momentinho. Fica mais fácil para eu mostrar para vocês aqui, tá? Então nós temos o prefácio, a versão Almeida, edição contemporânea revisada, os editores de 2010, observação acerca do uso desta edição da Bíblia Thompson, então isso aqui é importantíssimo para você entender como a Bíblia funciona. Se divide, se mostra, se apresenta, se organiza, tá? Você tem o prefácio, a referência em cadeias da Bíblia de referência Thompson. Então aqui ele vai te ensinar justamente o que eu vou fazer um pouquinho aqui, né? Mostrar um pouco para vocês como que essa Bíblia funciona. Ela é diferente de todas as outras, né? Esse método de estudo dela aqui, inclusive, é exclusivo dela, né? É por isso que eu recebi muitas solicitações para trazê-la aqui para o canal. Então, olha lá, explicando, inclusive aqui ele está mostrando um pedaço dela, né, como você faz, como usar o sistema de ajuda. Então ele mostra aqui, por exemplo, no Salmo de 23, né, ele pega como um exemplo aqui, Salmo 23. E aí ele mostra aqui, olha como ela vai se dividir, ela vai ter a coluna do lado esquerdo, direito, e vai ter as margens, né? Então, por isso aqui em algum lugar vai aparecer assim, sistema de estudo como referência marginal, né? Por quê? Por causa das margens da Bíblia, tá? Então, aqui você vem com o Antigo Testamento. Olha só, Antigo Testamento, Novo Testamento, olha os 400 anos de silêncio aqui, né? O período intertestamentário aqui no meio, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, de Gênesis a Apocalipse, a história como ela se desenvolveu e aqui ilustrando, né? O rio de inspiração para a Escritura Sagrada, mostrando aí todas as fases e livros dos dois testamentos da Bíblia. E aqui nós começamos com o texto sagrado, olha só como é diferente, tá? Vai ser toda a Bíblia desse jeito aqui. 2 colunas curtinhas no meio e 2 margens. Tá aí, sistema marginal é isso aqui, tá? Então, como que você vai estudar essa Bíblia? Vamos aqui, chega aqui comigo que eu já vou começar mostrando em Gênesis e você pega esse exemplo que eu estou te mostrando e já leva para toda a Bíblia, para você estudar toda a Bíblia, porque não muda, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o título do livro, nós temos o título do capítulo, então o princípio, e nós temos aqui capítulo 1 e versículo 1, tá? Você vai notar, você que já conhece Bíblia de estudo, você vai notar que no final dela, no rodapé, não tem as famosas notas de rodapé, que inclusive são características das Bíblias de estudo. Esta é uma Bíblia de estudo, mas ela tem uma sistemática própria, tá? Não tem a nota de rodapé, mas tem as referências cruzadas e tem também os materiais referenciados aqui nesse estudo lateral, lá no final da Bíblia, que você vai encontrar tudo no final da Bíblia em uma parte separada e não em todas as páginas após os textos sagrados, né, no rodapé, como geralmente é na maioria e em todas as outras Bíblias de estudo. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele já vai começar te mostrando, até antes daqui, né? Ele vai começar aqui, ó, 2557. O que é esse número? É o código que você vai procurar lá no estudo dessa Bíblia, Thompson, lá no final. Então aqui ele mostra mais um código, 4319. Autor, Moisés. Comumente aceito, 4227. Análise do livro, palavra-chave, princípio. Então, você vai notar que conforme o alinhamento, olha aqui o alinhamento do texto sagrado, você tem o alinhamento aqui do material complementar de estudo. Então aqui ele está mostrando, tá vendo? Em Jó 1:3, Hebreus capítulo 1, versículo 10, você vai achar citações deste tema, porque a Bíblia é temática, o estudo dela é com base nos temas. Que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então se você for procurar em Jó, capítulo 1, versículo 3, vai ter outro texto reforçando essa informação, tá? Aqui também, Hebreus capítulo 1,
versículo 10, no estudo 818, você vai ter aqui o estudo complementar, além dessas duas passagens bíblicas, que também é texto sagrado, onde você vai confirmar essa informação, né? A Bíblia vai de novo reforçar. Aqui você tem um estudo Thompson. Então, como é que a gente procura? Então vamos lá, 818, vamos pegar um primeiro estudo aqui. Céus naturais, 1. Aí você vai ter 1 Crônicas, 16, 26 também, mais várias passagens que vão reforçar. Tudo isso aqui, na verdade, vai reforçar o que eu estou dizendo nesses parágrafos aqui, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, né? Então vamos lá, 818, como é que eu procuro? Bem, vamos para o final da Bíblia primeiro, tá? Tá vendo? Ó? Ela é desse jeito, toda ela. 2 colunas de texto sagrado e os estudos aqui, as referências marginais da Bíblia. Olha só que legal. Palavra de Jesus em vermelho, em destaque, que é muito bom, muita gente gosta de estudar dessa forma aqui, né? Ou fazer o seu devocional, fazer seu estudo bíblico dessa forma. Bem, chegamos a uma parte aqui depois de Apocalipse, né? Vamos até Apocalipse para você ver como é que ela vai se dividir depois disso. Depois do último livro e último capítulo do texto sagrado. Então tá aqui, nós estamos em Apocalipse concluindo, né? Nas últimas páginas, palavras de Jesus em vermelho aqui. Sabemos que vai finalizando aqui pelo capítulo 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém, final da Bíblia, tá? E até aqui você tem também, olha quanto estudo tem em algumas partes, né? É recheado de estudo Thompson. Olha aqui, primeiro a gente vai ter Ajudas Bíblicas Exaustivas da Thompson. Completa o sistema de estudos bíblicos em 12 sessões. Aí ele vai dividir em sessões para você, mais uma vez, ter isso aqui tudo organizado, não é jogado de qualquer jeito. É bem estruturado, né, pessoal? Irmão, aqui você vai ter, ó, índice geral, princípios de estudo da Bíblia, os melhores métodos de estudo, índice de temas em cadeia, leituras bíblicas, esboço de estudos bíblicos, análise dos livros da Bíblia, estudos de personagem. A gente viu um pouquinho sobre o macroescopo lá no começo. Aqui ele está começando a diluir e pulverizar para você. Harmonias bíblicas e estudos ilustrados, suplementos arqueológicos, concordância bíblica abreviada e mapas bíblicos. Aqui nós temos o índice geral e aqui já começa, né, uma introduçãozinha aqui ao índice geral e aqui já começam os temas em si, por palavra. Você pode estudar desse jeito também. Por exemplo, se você quer estudar pelas referências Thompson aqui por palavra, você pode, por exemplo, pegar aqui, ó, louvor. Eu quero pegar louvor tudo que se referencia a louvor. Ele vai falar, olha, sobre louvor é o estudo 1625, mas não é isso que a gente quer. Deixa eu até voltar aqui e vou fazer o seguinte, deixa eu pegar o meu fitilho, tá? Ele serve para isso, pra gente não se perder. Por isso que eu queria 2, né? Eu gosto de 2 porque enquanto um tá marcando uma coisa, outro tá marcando outra. Olha lá, vou marcar em Gênesis aqui, ó. Então, se a gente precisar voltar, eu sei que eu preciso ir lá para o estudo 818. Então vamos lá. Índice geral, e aí ele vai mostrar mais ou menos onde que está o estudo 818, porque ele vai alfabeticamente, então ele não vai por sequência numérica. Ou se adota a sequência numérica ou alfanumérica, que ele adotou por a ordem alfabética, né? Então a gente precisa, depois que passar o índice geral, ainda estou no índice geral, pronto, ó, cheguei no índice de temas. Princípios de estudo da Bíblia pelo autor do sistema de referências em cadeia, os melhores métodos de estudo, vai te mostrar mais uma vez aqui, te auxiliar um pouquinho mais na introdução de como se estudar desta forma. Aí você tem o índice de temas em cadeia. Como a gente sabe que precisamos ir até o estudo 818, então é lá pra frente, tá vendo? Ó, 552, 583, opa, 973, vamos retroceder um pouco. 920, 824, estamos chegando. Olha aqui, chegamos. Olha aqui, estudo 818, exatamente aqui, onde você tem sua criação. Aí, tá vendo? Falando de fato da criação. Aí ele vai te mostrar tantas outras passagens da Bíblia onde reforça, tá? Isso aqui, ele também referenciou aqui. Você vê que os principais ele referenciou aqui. Lembra que eu comentei de Hebreus 1:10? Eu comentei de Jó, capítulo 1, versículo 3? Ele vai te trazer mais passagens aqui, ó, no 818, no estudo 818.
Cadê? Achei. Olha lá, sua criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Opa, tá referenciando justamente da onde eu vim. Foi esse camarada aqui que me jogou para cá. E aqui ele está reforçando para voltar lá, porque é a mesma coisa. Só que não é só isso. Nós temos 1 Crônicas 16, 26, Salmo 102, versículo 25, verso 25, perdão, né? E aqui segue, ó, tá? Isaías 40, 22, tá? Ele também vai mostrar algumas informações que são complementares também. Por exemplo, veja firmamento, para poder justificar o que lá ele fala, que quando ele gera ali o firmamento para separar as águas de cima com as águas de baixo, né? Então veja firmamento no estudo 1486, e aí ele vai te levando. Esse é o sistema da Thompson. Ele vai te levando, você vai estudando, você vai vendo mais passagens, mais estudos Thompson, até concluir aquele tema, até se esgotar, se exaurir aquele tema, tá? Então, se você ver aqui, no estudo inicial de 818 do código, 818 Thompson, achei de novo. Se a gente for aqui, ó, para 1486, aí a gente tem que ir mais para frente, né? Ó, 1000 e pouco, 1500. Vamos procurar aqui o 1486. Estamos chegando perto e chegamos já, tá aqui. Página 1534, onde nós temos o estudo, o segundo estudo aqui, 1486, está aqui, firmamento, céus. Tá vendo? Ó, aonde que vai aparecer de novo? Gênesis capítulo 1, versículo 6. Então você já está com Gênesis aqui, volta e verifica isso. Olha lá. Capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja um firmamento, de fato, olha só, no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, né? Águas de cima e águas de baixo, e o firmamento no meio, sustentando tudo isso. Aí para por aqui, não, porque quando você vem para esse trecho do texto bíblico, ele te mostra mais referências Thompson aqui do lado, de estudos Thompson. Tá vendo aqui Jó 37, 18? Vai para Jó, Salmos 19, verso 2, Salmo 136, verso 5, Jeremias 10, 12. E cada lugar que você vai ter mais referência de texto bíblico ou mais referência de estudo Thompson para você fechar o assunto, tá? Para você conseguir fechar o assunto. Quando você tiver o assunto encerrado, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui com clareza, mas ele vai ter ou aqui ou no texto bíblico um íconezinho mostrando que aquele estudo daquela cadeia de temas, ele se encerrou, tá? Porventura pode ser que eu ache aqui algum para vocês. Ele vai mostrar que aquele tema se encerrou. É um íconezinho, um desenhozinho que fica do lado. Então é muito completa, é muito interessante, é muito diferente, né? Na época que eu comprei essa Bíblia aqui, não faz tanto tempo não, faz menos de um ano que eu comprei essa Bíblia aqui para estudar. Né? Como vocês sabem, eu estou fazendo teologia e eu estou trazendo os materiais primeiro no canal para a gente estudar junto aqui no canal. E eu estava muito curioso e ansioso para adquirir essa Bíblia aqui, justamente por esse método de estudo que é contínuo, uma coisa amarra a outra, faz você ir para um outro lugar, verificar uma passagem, reforçar uma palavra, ter uma visão diferente de um mesmo assunto. Então isso eu acho muito interessante. E você também pode, se você não quiser ir pelo texto bíblico de início, você pode começar por aqui, como eu falei para você, nós temos um índice geral aqui, né? Então, terminando o Apocalipse, índice geral, você vai na palavra. Não, eu quero estudar bênçãos de Deus. Bênçãos, né? Bênçãos antes das refeições. E tem os subtemas também, né? Bênçãos de acordo com a fé, prometida ao obediente. E aí cada item tem o seu código que você... Vamos pegar esse aqui, ó. Bênçãos antes das refeições, 203. É o estudo 203. Sai do índice geral, vai para o índice de temas, estudo 203. Estamos no 70 e pouco, já fomos para o 300 e pouco. Peraí, deixa eu voltar aqui. 203. 233. Estamos chegando, 207. É aqui, olha aqui, ó. 202.
ação de graças. Olha aqui, ação de graças antes das refeições. Parou por aqui esse estudo? Não, ele vai te jogar lá para o texto bíblico também. Então não importa se você começa pelo texto bíblico ou se você começa pelo índice geral, você vai passar pelo texto bíblico, porque a base de tudo é o texto bíblico, não pode ser outra coisa a não ser a palavra de Deus. Então aqui você vai ver, olha só, as referências que ele te dá jogando para algumas passagens dos livros dos textos bíblicos, né? 1 Samuel 9,13, Mateus 14,19, e aí vai. Atos dos Apóstolos 27,35, 1 Coríntios 11,24, todas esses trechos, esses versículos vão ter, na passagem, a gente vai encontrar o tema de ação de graças, a gente vai encontrar o tema de bênçãos antes das refeições. O porquê, quais exemplos, quando ocorreu, né, quais personagens estavam presentes, e eu acho que é um método muito eficiente, muito bom de você estudar. Ele te faz estudar mais, ele te faz ir mais a fundo, né? Porque ele vai te levando para as palavras-chave, para as passagens e para os estudos complementares, tá? Então, quando termina aqui nessa Bíblia Thompson, quando conclui o índice de temas, vamos ir até o final, e é bastante, né? Se a gente for pegar aqui, inclusive uma curiosidade, vamos pegar aqui depois do final do texto sagrado, depois do final de Apocalipse, tá? Aqui é o início de Apocalipse. Aqui, final de Apocalipse, olha só. Aí, só para esses índices temáticos, que é o estudo desse tipo de Bíblia, vou pegar o finalzinho dele aqui, ó. Aqui já entramos para a leitura bíblica, plano pré-determinado. Bom, aqui já ainda é estudo, a gente pode ver. 4.170, etc, etc. Bom, olha lá. Esse é o final. Olha a quantidade de estudo que nós temos aqui. Então é por isso que na Bíblia Thompson nós não temos notas de rodapé, comentários de rodapé, notas de rodapé, porque nós temos essa sistemática de estudo em cadeias aqui, tá? Bom, aí nós chegamos no esboço de estudos bíblicos, onde nós temos várias gravuras, várias ilustrações, né, imagens, desenhos, que vai também te auxiliar nesse estudo bíblico mais aprofundado. 7 promulgações da lei divina, então ele vai te mostrar aqui em um formato mais visual. Governo e sociedade, aqui são os livros apócrifos, ele menciona os livros apócrifos, quem une o Antigo e o Novo Testamento. Aqui você tem, olha lá, um fluxograma, né, mostrando aqui no século XX o que ocorria, paralelo aos eventos bíblicos, ó, como se deram as cópias, manuscritos originais, como que isso se interliga, e aqui você tem estudos complementares que são interessantes também, né? Bíblia em português, qual que é a origem das Bíblias em português? Códices e manuscritos bíblicos. O rolo do Mar Morto, período de traduções completas, a Bíblia no Brasil, quando começou, qual a primeira, quais as versões. Aqui, ó, um estudo das estrelas messiânicas, né, no período dos primórdios. Tá vendo? Período monárquico, período de dominação estrangeira, período macabeu, período romano, nascimento de Cristo. Templo da Verdade, Cristo e o Sermão do Monte, né? Como funcionou, como foi dividido. Aqui tem as subdivisões, tá vendo? Sofrimento e sacrifício, onde você encontra Mateus 5, 10, 12. Conciliação, Mateus 5, 9. Pureza interior. Misericórdia, fome espiritual, mansidão, penitência, humildade. E o que estava ocorrendo em paralelo também, né? Influência, cumprimento da lei, domínio próprio, reconciliação. Tudo que Cristo falou no Sermão do Monte, aí os temas, né? Aí aqui ele dá um esboço, né? Até Disney, inclusive, né? Esboço condensado da Bíblia. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Como é que se divide, né, essas categorias de livros da Bíblia, livros biográficos, históricos, epístolas paulinas, né, que são consideradas epístolas especiais, e as epístolas gerais,
mais livro profético de Apocalipse. Olha isso aqui que interessante. Períodos da história bíblica. Então aqui ele vai fazer um paralelo, ele vai traçar um paralelo do que aconteceu no Antigo Testamento, né? A história decorrendo aqui no Antigo Testamento e paralelamente os eventos seculares. O que estava acontecendo na época de secular quando aconteceu aquele evento bíblico XPTO? Então, por exemplo, 4.000 anos antes de Cristo, aqui, há 2.234 anos, nós tivemos a queda. Então, quando chega mais ou menos aqui perto do dilúvio, ó lá, 2.348, a gente tem aqui nas proximidades o registro e as datas desse período são muito incompletos e imprecisos. Então, aqui ainda é muito impreciso, mas aqui já começa a ter datação. Lá por volta de 1715 a.C., a construção da primeira pirâmide. Tá vendo? É na época de José, que José se torna governador do Egito. Um pouquinho mais para frente, a família de Jacó entra no Egito. Aí nós temos aqui o antigo Império Babilônico, é tudo isso aqui onde aconteceram esses eventos bíblicos. Então é bem legal para você se encontrar na história, porque muitas vezes, pelo período, pela história bíblica, você não consegue lembrar de fato quantos anos, em que ano que era, mas quando você tem ali um evento secular, de repente, você consegue lembrar mais fácil, associar mais fácil, né? E não deixa de ser uma informação complementar que vai te ajudar nos seus estudos aí, tá? O intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, né? O famoso período intertestamentário, a tabela de pesos e medidas, que é bem legal para você que tem traduções da Bíblia que são mais fiéis, né, digamos assim, são mais tradicionais. Então você vai ter lá, por exemplo, gera, ciclo, libra e prata. O que era um talento? Um talento é cerca de 34 quilos, né? Então quer dizer, é uma medida de peso, tá vendo? Pesos e moedas. Aqui você tem as medidas de comprimento. Palmo menor é a largura da mão, um palmo é do polegar ao mínimo, um côvado, né? O côvado é bem famoso, né? Que é do cotovelo à ponta dos dedos, dá um côvado, é a medida que dá, né? Cana é cerca de 3 metros e por aí vai, né? São medidas mais conhecidas e que aparecem mais vezes na Bíblia para você se referenciar. Entender o que está sendo dito ali, né? E no Novo Testamento, é só no Antigo Testamento que a gente tem medidas diferentes? Não, no Novo Testamento também usa-se e aparece também, né? Então, a moeda, grama de lepton ou lepton, e aí vai, tá vendo? O dinheiro, tinha uns denários, né? Assim como a gente passou por várias moedas também, no passado também, né? A gente tem evoluído aí desde então. Então é bem interessante esses estudos complementares aqui. Análise dos livros da Bíblia, então você tem aqui no formato meio que de esboço, né? História da criação, ó, do universo e do homem, história do homem primitivo. Depois vem aqui, ó, no item 3, história do povo escolhido. Você tem um resumo bacana, uma sistematização bacana para você entendendo de forma mais 360 graus também os acontecimentos bíblicos, né? Aonde Deus se revela, quando Deus se revela, né? A queda do homem, o plano de Deus para a libertação e assim vai. Tá vendo? Ó, aqui, eu acabei de falar, não tinha nem lido. Ó, período da libertação, aí vai se subdividir aqui, né? O chamado de Moisés na sarça em chamas, a sarça ardente, sua comissão e capacitação por Deus e assim sucessivamente. Aqui nós estamos na parte de análise dos livros, né? Subdividindo, condensando para ficar mais fácil de você pegar um trecho da história, uma porção da história. Análise dos livros, aqui você tem como se fosse uma timeline, na verdade, né? Um pouquinho mais visual, onde você tem justiça, pecado, idolatria, e quando que isso aconteceu, em que livro que está, quais os personagens que se destacam, tá? Aqui, por exemplo, em pecado, Saul em 1 Samuel, Davi em 2 Samuel, Salomão, Abias, tá vendo? Você vai tendo essas informações complementares aqui. Continuidade da análise dos livros, dá uma paradinha naquela parte gráfica, mas dá continuidade aqui. E a ordem da Bíblia, tá, pessoal? De Gênesis a Apocalipse, para você não ficar perdido. Ó, tem algumas sinopses também, né? Alguns prelúdios, como alguns falam. Ó, ilustrações que vão ajudar bastante o entendimento. Isso tem em toda a Bíblia, tá? Eu estou mostrando aqui, mas as ilustrações tem em toda a Bíblia. Só que tem uma parte aqui para o final que são estudos mais direcionados para essa parte mais gráfica,
mais visual. Vamos finalizar aqui essa parte já, os mapas também aparecendo aqui, alguns gráficos, né, mostrando uma visão mais analítica, né, Betel, Peniel, Betel e Egito, dividindo aqui, né, por letras aqui, né, trapaça, engano, fuga, depois dificuldade na vida amorosa, são altos e baixos na vida espiritual de Jacó. Olha que bacana, traçaram como se fosse um fluxograma aqui, né, a Arca de Noé, mostrando aqui o comprimento dos côvados, né, acabou de falar que o côvado é do cotovelo até a ponta do dedo, né, lá no Monte Ararat, onde a arca ficou. Aqui um mapa também mostrando Mesopotâmia, todo o mapa da antiguidade e onde os fatos aconteceram, ocorreram, né? Nós chegamos numa parte aqui, depois dos estudos de personagens, aqui nós temos estudos de personagem. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou desse vídeo, ajuda o canal a se inscrevendo no canal, ativando as notificações, qualquer comentário que você deixa, um like que você dá no vídeo, tudo isso, irmão, tudo isso, irmã, você ajuda a manter o canal aqui no ar e a subsidiar e a permitir que eu traga cada vez mais conteúdos, mais bíblias, mais materiais de estudo, de teologia, de estudo bíblico, tá? Se você gostou dessa bíblia, novamente, você tem aqui o link na descrição onde você consegue fazer uma compra segura pela Amazon, tá? Você não paga nenhum centavo a mais por ser o meu link, mas você ajuda o canal a se manter no ar, tá certo? Então deixa aí nos comentários a bíblia que você quer que eu traga, ou de repente já o material de estudo complementar que você quer que eu traga aqui no canal, uma enciclopédia, um comentário bíblico, uma teologia sistemática. Eu vou começar a trazer esses materiais assim que eu terminar as bíblias de estudo e as outras bíblias devocionais que eu vou trazer aqui no canal. Então fique à vontade, esse espaço é para isso mesmo, para você colocar seus comentários, deixar o seu parecer e o canal ir se moldando conforme sua necessidade, conforme o que eu gosto de trazer aqui no canal, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse canal, fica com Deus e até o próximo vídeo.